que Jesus veio aqui? Haveria alguma razão especial para que ele se tornasse homem? Quais seriam os motivos que o fariam descer a este mundo contaminado pelo pecado? Não poderia salvar o mundo sem se tornar um homem? Estas e outras perguntas serão respondidas neste vídeo. Devido ao nosso estado limitado, nunca seremos capazes de compreender por que razão o nosso Senhor se tornou homem. O que poderia ter motivado o Filho de Deus a vir à Terra, tomar a forma humilhante de homem e pisar neste solo contaminado pelo pecado, tornando-se parte de uma raça que havia caído no pecado, vendo-se cercado pela inveja e pelo ódio dos homens? Bom, em primeiro lugar, Deus não poderia morrer, e era necessário que fosse feito um sacrifício para a expiação do pecado. Visto que a humanidade se compõe de pessoas pecadoras e nenhum deles escapa da maldição do pecado, Deus tornou-se carne a fim de prover o sacrifício perfeito, pagando a penalidade imposta ao pecado, conforme nós podemos ver em Hebreus capítulo 2, versículo 9, onde está escrito: vemos, porém, coroado de honra e de glória aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos nós. Em segundo lugar, através da encarnação, Jesus revelou o Pai à humanidade, como ele mesmo disse a Filipe em João capítulo 14, do versículo 7 até o 11, onde foi questionado por Filipe para que pudesse ver o Pai. Então, aqui ele dizia da seguinte forma: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Em terceiro lugar, ao tornar-se homem, nosso Senhor nos forneceu um exemplo apropriado. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 21 até o 25, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pesaduras fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Quando examinamos as suas reações diante da condição humana, somos capazes de nos identificar com ele, reconhecendo que o grande alvo da vida cristã é a semelhança com Cristo. Segundo o ensinamento do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus disse em João capítulo 17, versículo 18, e também no capítulo 20, versículo 21, aos seus discípulos, que os estava enviando ao mundo, da mesma maneira que o Pai o havia enviado. Esse mandamento consiste no anúncio da misericordiosa provisão divina da salvação a todos quantos confiarem. Marcos capítulo 16, versículo 15, mostra que faz parte da grande comissão ir ao mundo inteiro anunciando o Evangelho a toda criatura. Jesus foi a provisão divina para a nossa salvação, e nós devemos anunciar essas boas novas a todas as pessoas.